O acidente nuclear de Chernobyl é um dos mais conhecidos do mundo inteiro. Uma terrível fatalidade rodeada de curiosidades e histórias desconhecidas. Vocês estão preparados? Então puxa a vinheta e vamos para o vídeo. O catastrófico incidente de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, na central elétrica da usina nuclear de Chernobyl, que estava sob a jurisdição direta das autoridades centrais da União Soviética. Uma explosão e um incêndio lançaram grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera, que se espalhou por uma boa parte da União Soviética e da Europa Ocidental. O acidente fez crescer preocupações sobre a segurança da indústria nuclear soviética, diminuindo sua expansão por muitos anos, reforçando o governo soviético a ser menos secreto. Os países separados da União Soviética, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, têm suportado um contínuo e substancial custo de descontaminação e cuidados de saúde devido ao acidente de Chernobyl. É difícil dizer com precisão o número de mortes causadas pelos eventos de Chernobyl. Devido às mortes esperadas por câncer que ainda não ocorreram e são difíceis de atribuir especificamente ao acidente, um relatório da Organização das Nações Unidas de 2005 atribuiu 56 mortes até aquela data, 57 trabalhadores acidentados e 9 crianças com tumor de tireoide, e estimou que cerca de 4.000 pessoas morreriam da doença relacionada com o acidente. A realização do teste foi permitida por volta das 23 horas, o horário no qual a equipe da tarde terminava o expediente. O teste era agora a responsabilidade da equipe da noite, que tivera muito pouco tempo para se preparar. Antes do teste, o reator 4 teve sua produção de energia reduzida devagar nas 12 horas anteriores, mas a sala de controle começou a reduzir ainda mais sua produção antes do teste. A diminuição seguinte colocou as coisas fora de controle e o reator ficou bem abaixo do nível desejado. Na tentativa de recuperar a potência do reator, foram retiradas chaves que continham a energia, e 10 minutos depois os alarmes indicaram problemas com o fluxo de água e geração de vapor. No início da madrugada, acredita-se que bolhas começaram a ser produzidas no interior do reator, impedindo a água de circular. Isso não teria sido um problema se as reações automáticas de segurança do reator não estivessem desligadas devido ao teste. "40 segundos depois, o integrante apertou o botão que deveria desligar por completo o reator, por um problema nas engrenagens. Ao invés de desligar o procedimento, fez o reator operar com toda a potência. O súbito aumento da temperatura fez com que as substâncias nucleares penetrassem o fluido de resfriamento do reator, e uma violenta pressão de vapor de água fizesse pressão no interior. As últimas leituras antes da explosão mostraram que o reator operava a uma potência 10 vezes acima do seu normal. A pressão colossal do vapor causou a primeira explosão, fazendo voar uma placa de 2 megatons do teto da usina. A segunda explosão, 2 ou 3 segundos depois, parou com os reagentes nucleares e deixou em pedaços a estrutura. Pedaços de grafite superaquecidos entraram em combustão em contato com o ar. A usina não souberam imediatamente que os níveis do interior do prédio seriam suficientes para matar uma pessoa desprotegida em 60 segundos. Dezenas de pessoas que trabalharam na usina durante o desastre morreriam de envenenamento semanas depois. O acidente nuclear em Chernobyl é o único que atingiu o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, o que torna o maior acidente provocado pelo homem em toda a história. Para conter a situação, cerca de 80.000 pessoas se arriscaram e acabaram se expondo à radiação. Dessas pessoas, 25.000 morreram e 70.000 ficaram com sequelas graves. Dessas 25.000 pessoas que morreram, 20% cometeram suicídio. De acordo com o Greenpeace, o acidente acabou provocando a morte por câncer de 93.000 pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas acabaram voltando à região infectada com a intenção de receber benefícios do governo.
Existem planos de usar as regiões ao redor do acidente para as atividades que envolvam estudos sobre lixo radioativo e a interferência desse material em áreas naturais. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas vivem em regiões consideradas contaminadas pelo acidente. A região acabou se tornando um santuário de vida selvagem, abrigando populações de lobos, veados, castores, águias e diversos outros animais. Depois do acidente nuclear, a floresta da região deixou de ser verde e se tornou avermelhada. A saúde física e psicológica das pessoas afetadas pelo acidente nuclear é ainda hoje o maior problema de saúde pública no mundo. As mulheres grávidas que estavam na região do acidente foram orientadas a realizarem abortos para que os filhos não nascessem com graves problemas de malformação. Felizmente, o número de mortes provocadas por câncer e outros problemas de saúde ocasionados pelo acidente foi menor do que o esperado. O último reator de Chernobyl foi desligado 14 anos após o acidente. Segundo a comissão do Fórum de Chernobyl, espera-se que mais de 9.000 pessoas ainda morrerão de câncer em decorrência à exposição radioativa. A única solução encontrada trata-se da maior estrutura móvel do mundo, com 108 metros de altura, 250 metros de largura e 150 metros de comprimento. A dimensão equivale a um prédio de 36 andares e com área onde caberiam pelo menos 3 campos de futebol. Montado num canteiro de obras ao lado do reator número 4 da antiga usina de Chernobyl, na Ucrânia. Uma espécie de escudo gigante feito de aço, construído a partir de um projeto de colaboração e financiamento internacional, está sendo finalizado. Já são 4 anos de trabalho para criar a nova estrutura que deve ser movida sobre o reator em novembro deste ano. O arco gigante vai protegê-lo e selá-lo a fim de evitar o vazamento de radiação e melhorar a estabilidade do sarcófago de concreto e aço construído meses depois do pior desastre nuclear da história. Então, turma, nós ficamos por aqui. Eu me chamo Gabriel Pereira, ao lado de Luciano, Ricardo e Gabi. E nós somos os Fatos Desconhecidos. Obrigado por assistir e tchau!